Pod do Arte, um podcast dedicado a falar sobre arte, cultura e educação. Oi pessoal, estamos aqui no podcast do Arte, um momento muito importante com uma pessoa muito especial, que é a Cristina Consalter. Cristina, se apresenta para o pessoal, por favor. Seja muito bem-vinda. Olá pessoal, é um grande prazer receber esse convite da Patrícia. Eu sou a Cristina Consalter, sou de Londrina, eu sou psicóloga da área organizacional e atuo com educação e desenvolvimento humano. Acho que esse é o meu forte, vamos dizer assim, a minha praia. Atualmente eu trabalho com mentoria de carreira, mentoria para líderes, com programas de treinamento e desenvolvimento na área de liderança, de equipes, de relações humanas e daí por diante, tá? E atuo também com essa área mais ligada à questão fortemente da carreira, do trabalho. Ô Cristina, eu posso te perguntar uma coisa? Todo mundo pode ser líder? Líder, você nasce sendo líder ou você aprende a ser líder? Olha, essa é uma questão que as pessoas levantam com alguma frequência, né? Se de fato houvesse uma teoria psicológica que dissesse que as pessoas nascem como líder, então isso significa que muita gente estaria descartado da possibilidade de experimentar uma posição de liderança, tanto no trabalho como fora do trabalho, tá? Então essa teoria já está para lá, assim, de descartada, né? O que nós entendemos, um conceito mais contemporâneo, Patrícia, é que a liderança na verdade, é um grande guarda-chuva, né, que abriga um conjunto de soft skills que a gente vai falar mais tarde. E essa liderança ela é desenvolvida a partir das oportunidades e a partir de um movimento de busca, né, da pessoa ou do profissional, porque às vezes eu conheço vários clientes, várias pessoas que eu conheço que no passado, né, alguns anos atrás, não almejavam uma posição de liderança. Foram seguindo a carreira, foram aproveitando algumas oportunidades, até que foram convidadas pela própria empresa para uma posição de coordenação, para uma posição de supervisão, né, para atuar em cima para atuar com um grupo de 4, 5, 6 colaboradores. Naturalmente, quem recebe este convite, esta proposta, tá, de mudança, né, de posição, até de status quo, é porque a gente já imagina que ela está ocupando uma posição de liderança informal no grupo, ou porque ela domina algumas hard skills, Patrícia. Eu quero muito saber sobre isso. Porque assim... Ela domina algumas competências técnicas, por exemplo, uma pessoa que tem capacidade de planejamento, de organização, além de ser alguém dentro da empresa que já está há algum tempo, que se mostra muito confiável, e daí por diante. Então, esta pessoa ela vai migrar de uma posição, por exemplo, de um analista, de uma pessoa de um cargo técnico ou operacional para uma posição de liderança. E isso requer o desenvolvimento de várias soft skills, Patrícia. Porque ser líder não é tão fácil assim, falar ele é o chefe, ele é o líder, mas o líder tem muita responsabilidade, né? Na verdade, em tudo ele tem que estar abrindo caminho para as pessoas, eu acredito. Não é assim? Certamente, Patrícia. Vamos dizer assim, é uma posição, porque a gente fala posição de liderança, é uma posição altamente desafiadora. Porque uma coisa Patrícia, as pessoas fazem uma certa confusão. Uma coisa é a gente olhar para as atividades de gestão. Um gerente, um supervisor, um diretor, né, possui. Por exemplo, fazer planejamentos, como disse agora há pouco, definir as metas. Não tem uma visão tão pequena, né? Isso são atividades, vamos dizer assim, técnicas, que exigem muito um raciocínio mais crítico, mas um raciocínio que está na ordem do intelectual.
a gente fala de liderança, nós estamos indo para além dessa posição de gestão dentro das organizações, entendendo que o líder é aquele líder mais desenvolvido, que já vem desenvolvendo na linha do tempo algumas soft skills de liderança importantes. Então, as suas atividades incluem tanto funcionar no modo gestão, que é o modo mais administrativo de fazer as coisas acontecerem, tanto quanto no modo liderança, que implica em lidar e fazer um manejo das relações humanas, dos conflitos, da comunicação, da resolução de problemas. Você percebe que a gente está falando agora, Patrícia, de coisas muito mais subjetivas e às vezes até mais sutis, porque se trata da questão, né, também não deixa de ser da psicologia humana. Né? Então você pode me perguntar assim, mas um líder precisa entender de psicologia? Muito. Hein? Ele não precisa ser um psicólogo, obviamente, mas precisa gostar e entender de gente. Sabe como é que a gente faz isso, Patrícia? Como? Em primeiro lugar, essa vamos dizer, essa disposição, essa sensibilidade para lidar com pessoas, porque lidar com gente é tratar de um ambiente de diversidade. Para mim, olha, é o mais difícil. Pode falar. Para mim, o mais difícil é questão pessoas, é lidar com gente. Eu acho que o desafio de ser uma líder na minha área, no meu trabalho, o maior desafio é esse. Eu acho que conversei com uma CEO hoje de manhã em reunião e ela falou: o meu desafio são pessoas. Que eu acho que isso é geral, não é, Cristina? Exatamente por conta dessa diversidade de pessoas e de culturas que tem dentro de uma empresa. Então a gente tem uma diversidade racial, de religião, de gênero, de idade. Né? A coisa mais comum do mundo é você ver numa empresa um jovem aprendiz, um estagiário, profissionais sêniores que já estão na faixa dos 60 e tantos anos. Então a gente vê com uma frequência cada vez maior um ambiente multigeracional dentro das empresas. Então, olha, aqui a complexidade aumenta, porque são visões, valores e percepções diferentes. Então, o que você trouxe é super importante, lidar com pessoas por conta da complexidade, lidar com as pessoas porque elas têm pensamentos, visões, comprometimento também. Diferentes. Sim. Oi, Patrícia, pode falar? Comprometimento também, né? Porque quando você está na liderança, você espera que as pessoas queiram aquele trabalho da forma que você quer. E nem sempre acontece a entrega que você espera dela. Exatamente. Né? Tem vários fatores que vão interferir para que uma pessoa seja mais engajada ou menos engajada no trabalho. Tá? Tem aí muitas questões ligadas à cultura da empresa, vamos dizer, das condições de trabalho, do apoio que a liderança oferece. Sim. Que vai ser esse apoio vai ser um grande facilitador para que as pessoas sintam confiança no líder. Porque quanto mais confiança existe, né, na relação com o líder ou qualquer outro tipo de relacionamento, Patrícia, maior as possibilidades são maiores das pessoas se entregarem. Né? Eu estou falando de uma entrega de coração mesmo. Então, se eu não confio em alguém, eu vou me manter mais reservada, vou me resguardar de abrir certas questões, de compartilhar, ou mesmo coisas do trabalho, desafios que eu ainda não sinto a confiança necessária para realizar. Agora, se eu tenho uma liderança que ela é mais, vamos dizer, presente, uma liderança mais presente, que dialoga, que é uma liderança mais empática na sua forma, na sua sensibilidade de identificar as necessidades do seu grupo de trabalho, de procurar estar
formas de me conectar ao trabalho é ampliado por essa relação de confiança. Verdade. Cristina, eu já sei que eu vou ter que fazer várias versões, vários podcasts com você, porque é um assunto muito interessante e você é maravilhosa. Que gostoso escutar você falar. Agora me fala um pouquinho sobre as soft skills, que tá tão em alto, todo mundo fala sobre isso. Acho que não vou conseguir aprofundar muito hoje, mas pelo menos uma noção do que são elas. Porque a gente pode começar a falar sobre isso hoje e dar continuidade em outro momento. Sim, com certeza. É a mesma coisa que a gente dizer assim, habilidades comportamentais. Ela é sinônimo de habilidades comportamentais, tá? Existe um conjunto de habilidades comportamentais que o mercado de trabalho hoje enxerga como algo assim muito importante, tanto para a contratação, né, de colaboradores, de novos funcionários, ou até mesmo para a promoção deles para cargos mais desafiadores dentro das empresas. Então, como é que eu desenvolvo a habilidade comportamental? Ninguém nasce com um conjunto de habilidades. Na prática da vida e na prática do trabalho, nós somos desafiados a um conjunto de experiências. Então, ali, nesse desafio cotidiano do trabalho, enfrentando aquilo que eu chamo de fatores críticos do trabalho, Patrícia, que são as adversidades mais frequentes, eu sinto a necessidade de me aprimorar em certas habilidades que vão facilitar o trânsito no meu trabalho. Então, a lista é super vasta, né, dessas soft skills, mas eu vou citar algumas apenas para poder ficar claro como isso hoje faz falta. Bom, uma é básica, é comunicação, né, tanto da liderança para os liderados, quanto das pessoas de maneira geral, dentro e fora da organização. Porque não é trabalhador só aquele que é um empregado, mas é trabalhador qualquer pessoa que desenvolve uma atividade profissional como autônoma, como empreendedor, né, desenvolvendo o seu trabalho e se relacionando com pessoas, né, e com clientes. Então, uma habilidade, como eu falei, a comunicação, ela é indispensável. A gente pode até entender, Patrícia, que ela é uma competência mãe que também abriga um conjunto de outras habilidades. Deixa eu tentar ser mais clara. A capacidade de escuta. Se eu sou uma pessoa que eu procuro escutar, ter uma escuta ativa em relação às necessidades dos meus clientes, ou como líder, entender a realidade dos colaboradores, as dificuldades, os apertos que eles estão passando no dia a dia do trabalho, ora, essa escuta ativa, ela me ajuda a pensar em estratégias, em pensar em formas de como que eu vou procurar ajudar essas pessoas a solucionarem algumas de suas necessidades no trabalho. Então, alguém para desenvolver essa capacidade de escuta é preciso ter essa sensibilidade de dar atenção ao outro, não ficar olhando para o próprio umbigo. Eu preciso realmente me dispor a ouvir o que a pessoa tem a me dizer sobre dificuldades ou interesses ou motivações do trabalho. Espero ter deixado claro, Patrícia. Muito, muito. Então eu entendo que assim, a liderança ela pode ser desenvolvida ao longo do tempo e dentro dessa liderança você tem habilidades que também podem ser treinadas e desenvolvidas para você ser um melhor gestor, certo isso? Exatamente, eu mencionei agora a comunicação, quer dizer, eu apresentei um dos pilares, que é a escuta ativa, mas tem outros como a capacidade de dar e receber feedbacks de qualidade, ou seja, você dizer algo para o outro, principalmente no caso da liderança, que vai fazer sentido para ele refletir sobre o seu comportamento, o seu desempenho. Então não é dizer qualquer coisa, de qualquer jeito, fazer uma crítica fora de contexto. É ajudá-lo a perceber alguma falta, algum estado de carência que levou a um resultado que não foi interessante. A comunicação, ela não é violenta, ela é para te impulsionar para ser melhor, né? Exatamente. Aí nós temos outras
outras questões que estão ligadas à comunicação. Uma delas que eu trabalho bastante, eu acho que é fundamental, e a gente fala demais hoje, é a empatia. E a empatia é mais do que tudo essa sensibilidade, essa habilidade da minha parte em considerar, em prestar atenção no que o outro precisa, olhar para o outro, dentro de um olhar, né, não julgador, porque as pessoas geralmente julgam, é muito forte isso na nossa cultura, né? Eu julgo o outro com uma facilidade, como se fosse um raio. Eu vejo um comportamento dele que me desagrada, eu já rotulo. E na empatia, no modo de empatia, eu trabalho de outra forma. Eu procuro compreender, procuro perguntar, ouvir e perceber qual é a dificuldade que a pessoa está enfrentando que leva ela a ter um comportamento que pode parecer, a princípio, inadequado ou violento, ou um comportamento de fuga. Você se coloca no lugar do outro, né? Isso. E se, enquanto líder, se eu tenho vamos dizer assim, eu utilizo uma certa frequência, a empatia, naturalmente eu vou transmitindo mais confiabilidade e uma relação de mais proximidade com as pessoas. Porque não estou ali para avaliar ou julgar o comportamento do outro. Estou ali para compreender e ajudá-lo a se ajustar no seu grupo de trabalho e nas suas tarefas. Sim. Patrícia, ficou claro? Sim, muito claro. Na verdade, é um assunto que ele vai se ramificando, né? E é muito profundo isso. Isso. Se eu tiver mais um minutinho, eu gostaria de falar, por favor, de uma outra skill extremamente importante, que é a capacidade de resiliência. Sim. Ninguém nasce resiliente. Nós vamos desenvolvendo a partir das nossas experiências, de como nós vamos transformando as situações críticas da vida, do trabalho, e vamos nos empoderando. Então esse conceito ele vem da física, né? Porque a ciência, né, física diz que se você, um exemplo muito bom, se você atira uma bola de couro contra uma parede numa velocidade muito grande, essa bola, na força do impacto da velocidade, ela vai sofrer uma retração momentânea. Depois ela cai no chão e volta ao seu estágio natural. Então a mesma coisa acontece conosco em situações que nos impactam emocionalmente, que geram ansiedade, medo, frustração. Isso pode dar uma sensação inicial de impotência. E o que eu vou fazer diante desse fato que aconteceu? Agora eu não tenho uma resposta imediata que seja positiva. Porém, aquelas pessoas que ao longo da vida desenvolveram uma dose, uma capacidade de resiliência maior, elas vão aprendendo a superar as situações críticas. Sofrem o impacto, sofrem as dores, mas elas conseguem, depois de um determinado momento, proporcionar soluções desafiadoras. Elas vão buscar caminhos e meios. Eu quero deixar claro aqui que não é num primeiro momento que nós sofremos um impacto de uma perda, de uma dor, que nós já temos uma resposta imediata positiva. Não, é preciso um tempo de elaboração, um tempo de recolhimento, de reflexão, para que num segundo momento seja possível entrar em cena com mais vigor, com mais energia, com mais potência. Então, na verdade, na caminhada de uma liderança, acontecem os vacilos, vamos falar assim, mas não desista. Tem um tempo para refletir e também você ser melhor, né? Isso, porque a gente está falando, liderança é gente. Quem é que não passa o seu percalço, claro, os seus perrengues? Quem é que não passa? Sim. Quando nós estamos falando de líderes potentes, maduros, líderes adultos, nós estamos falando de gente, de pessoas que se desenvolveram. E esse desenvolvimento
graças ao fato, né, de se enfrentar situações críticas, difíceis, pesadas, de tensão, e poder, de forma inteligente, emocionalmente, encontrar novos caminhos e novas saídas. Cristina, eu quero colocar aqui para todo mundo escutar que você está convidadíssimo. Por favor, aceite nosso convite para voltar aqui no podcast e falar mais, porque hoje a gente conseguiu ter uma noção, mas o assunto é muito interessante, é muito importante você voltar para terminar. Você aceita o convite? Eu adoraria, recebo esse convite com muita alegria. É um prazer falar sobre isso, porque nós estamos falando aqui em dois aspectos que se conectam, razão e emoção. Né? Um líder, ou mesmo qualquer colaborador que está no nível hierárquico, que lida com questões de razão e de emoção no universo do trabalho. Então, eu super agradeço e aceito o convite. Obrigada, viu? Eu quero agradecer você novamente e logo a gente retoma. É toda segunda-feira, depois você pode passar seu contato também para quem se interessar. Se tem algum link, algum curso, alguma mentoria que você oferece? Isso, eu posso passar aqui agora? Pode passar. Então, se tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, vocês vão me localizar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, como Cristina Consalter. Eu tenho um site que é o www.mcconsalter.com.br, e quem tiver alguma dúvida, quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, será um prazer conversar. Bom, obrigada. Obrigada, viu, Cristina? Obrigada, gente. Semana que vem tem mais. E aí, curtiu? Compartilha esse podcast que semana que vem tem mais.